Roma foi governada por 7 reis, um após o outro, durante 1 século e meio. Os últimos 3 reis romanos não eram romanos de forma alguma, mas etruscos, imigrantes da Ásia Menor. Eles governaram de 620 a 509 A.C. Durante esse tempo, Roma se tornou a maior e mais poderosa cidade da Itália. A muralha de pedra, o circo onde cavaleiros e cocheiros competiam, o templo do Capitólio, o fórum, todas essas eram estruturas construídas durante a época dos Tarquínios, como eram chamados os governantes etruscos em Roma, já que o primeiro deles veio da cidade de Tarquínios. De manhã cedo, o guarda que vigiava os portões de Tarquínios ouviu o barulho das rodas. Espiando do seu esconderijo, viu uma carroça coberta descendo a rua estreita, seguida por mais 4 carroças carregadas de pertences e prata. Nos portões, o condutor parou as mulas, a cortina da carroça se abriu e apareceu a cabeça de uma mulher vestida para viagem. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. O guarda se curvou respeitosamente e disse: então você, Tanáquil, decidiu partir para terras estrangeiras afinal? A mulher chamada Tanáquil não respondeu imediatamente, provavelmente considerando se valia a pena explicar ao guarda o que a forçava a deixar a sua cidade natal. Finalmente ela disse: até mesmo a pátria se torna estrangeira quando não há respeito pelo marido. O guarda acenou com simpatia e puxou a corda que abria os portões. A carroça entrou no corredor escuro formado por 2 paredes e de lá veio a voz abafada de Tanáquil, ecoando: adeus, pátria! Boa sorte para você, Tanáquil! Gritou o guarda. Ao meio-dia ficou abafado na carroça e Tanáquil ordenou ao condutor que abaixasse a cortina. Lucumo passou a palma pelo rosto como se limpasse os restos do sono e, abrindo os olhos, exclamou: olhe, já é o Tibre, e além do Tibre fica Roma, acrescentou Tanáquil. Roma? Lucumo se perguntou. Você chama essa aldeia de Roma, mas não vejo uma única casa com telhas. E onde estão os templos? Onde, finalmente, está o circo? Acho que antes de trocar Tarquínios por Roma, deveríamos ter lá visto primeiro. E então você teria ficado em Tarquínios para sempre? Disse Tanáquil com indignação na voz. Você sempre teria sido desprezado como estrangeiro. Do que você está falando? Disse Lucumo irritado. Sim, meu pai é de Marato de Corinto, mas minha mãe é de uma família respeitada. E eu nasci em Tarquínios. Em Roma serei um completo estranho. Roma é formada por estranhos, objetou Tanáquil, e você não será uma raridade lá. Esta cidade foi fundada por Rómulo, um homem sem família nem tribo, e seus primeiros habitantes foram pastores e escravos que fugiram de Tarquínios e outras cidades etruscas. Depois todos atacaram as garotas sabinas e iniciaram famílias. Meio latinos e meio sabinos, isso é o que são os romanos. E você? Espere, interrompeu Lucumo, há um rebanho ali. Sem pastor nem cão de guarda. Não vejo rebanho algum, respondeu Tanáquil irritada. Olhe, há uma colina alta, com 2 picos, e à direita outra colina construída com cabanas, e entre elas está vazio e ovelhas pastando ali, bem no centro da cidade. Que cidade? Nesse momento, uma águia gigantesca caiu como pedra do céu e, agarrando o chapéu de viagem de Lucumo, subiu novamente às alturas. As pessoas que se reuniram então perto da ponte estreita, construída sobre estacas através do Tibre, não conseguiram se recuperar do espanto por muito tempo. Tanáquil foi a primeira a recobrar os sentidos. Abraçando o marido, ela gritou: esta águia é um mensageiro de Tin. Tin deixou claro que uma coroa e poder real te esperam. Tanáquil, como todos logo se convenceram, provou estar certa. Lucumo, ou Lúcio Tarquínio, como os romanos começaram a chamar, segundo seus costumes, foi eleito rei romano após a morte de Ancomárcio. Tendo obtido a coroa, ele primeiro começou a reconstruir Roma através da planície, a mesma que Lucumo havia visto ao se aproximar de Roma. Corriam riachos que carregavam água misturada com imundícies de pântanos, onde malária e outras doenças se aninhavam. Lucumo primeiro ordenou que canais fossem cavados e, passando os riachos por eles, mandou cobri-los com abóbadas de pedra por cima, porque havia visto isso feito em Tarquínios. Essas estruturas os romanos começaram a chamar de esgotos. No espaço vazio que se formou, ele proibiu pastar gado, mas como os romanos não conseguiam se livrar do mau hábito de observar animais pastando suas casas, ordenou pavimentar a antiga pradaria e transformar lá em uma praça de mercado e lugar para os cidadãos se reunirem o fórum. Mais tarde ele construiu o seu palácio no fórum. Aqui os comerciantes também começaram a construir suas lojas e armazéns. Na colina do Capitólio, que se erguia sobre o fórum,
Após uma guerra bem-sucedida por ordem de Tarquínio, foi estabelecido um templo magnífico a Tin Júpiter e suas duas deusas companheiras, Uni e Minerva. Os romanos começaram a chamá-las de Juno e Minerva. Claro, Tarquínio teria conseguido construir o templo no Capitólio se não tivesse dirigido a maior parte de seu dinheiro e a força de seus súditos para outra estrutura. Outra planície entre as colinas foi drenada e transformada em um circo melhor do que qualquer cidade na Itália tinha. Este foi o primeiro dos circos romanos e, quando outros apareceram, começou a ser chamado de máximo porque podia acomodar 150 mil pessoas. Não passava um mês sem que aqui acontecessem lutas de boxe ou corridas de bigas. E o rei estava presente em cada espetáculo. Em construção, entretenimento e guerras, passou a vida de Tarquínio. E quando ele morreu, seu genro Sérvio Túlio tomou o seu lugar. Esta é a parte 1 da história épica dos Tarquínios em Roma. A história continua com o reinado de Sérvio Túlio, a ascensão de Tarquínio, o Soberbo e os eventos dramáticos que levariam ao nascimento da República Romana. Cada parte constrói sobre a rica tapeçaria da história romana, cheia de intriga política, augúrios divinos e as paixões humanas que moldaram uma das maiores civilizações da história. O que acontece depois na parte 2, as origens misteriosas de Sérvio Túlio e suas reformas revolucionárias, a transformação da sociedade romana através da criação de classes baseadas na riqueza, a ascensão de Tarquínio, o Soberbo, e seu governo tirânico, a serpente ominosa no Palácio Real e a jornada fatídica ao Oráculo de Delfos, contexto histórico. A história dos Tarquínios representa um período crucial na história romana, quando a cidade se transformou de um pequeno assentamento na potência dominante da Itália Central. Os reis etruscos trouxeram planejamento urbano sofisticado, práticas religiosas e técnicas arquitetónicas que definiriam a civilização romana por séculos. Os personagens desta história tanáquil, Lucumo Tarquínio, o Antigo, e Sérvio Túlio não são meramente figuras lendárias, mas representam a fusão cultural complexa que criou a identidade romana. O Fórum, o Circo Máximo e o grande sistema de esgoto, Cloaca, mencionados nesta parte, foram conquistas reais da dinastia Tarquínia e seus restos ainda podem ser vistos em Roma hoje. A história captura não apenas eventos políticos, mas a vida diária, crenças religiosas e tensões sociais da Roma antiga durante este período formativo. Diferentes histórias eram contadas sobre a origem de Sérvio Túlio. Os romanos acreditavam que ele nasceu no Palácio Real de uma serva chamada Ocrísia, e a rainha Tanáquil, que sabia interpretar vários presságios, profetizou um grande futuro para a criança e, quando ele cresceu, deu-lhe sua filha em casamento. Mas os etruscos insistiam que o verdadeiro nome do sucessor de Tarquínio não era Sérvio Túlio, mas Mastarna, e que este Mastarna, junto com um bando de aventureiros, tomou o poder em Roma pela força, removendo o herdeiro de Tarquínio. Como quer que fosse, Sérvio Túlio Mastarna foi considerado uma pessoa notável, o verdadeiro criador do Estado romano. Naquela época, o exército romano consistia de patrícios que formavam destacamentos armados baseados em relações familiares. Os plebeus, que não pertenciam a famílias patrícias, eram usados apenas como servos dos patrícios quando necessário. Não interessados nas vitórias de Roma, os plebeus lutavam mal ou se recusavam completamente a apoiar o Estado, como Solon, cujas transformações estatais Sérvio Túlio conhecia. Ele dividiu os romanos, independentemente de serem patrícios ou plebeus, em categorias, ou, como os romanos a chamavam, classe segundo a riqueza. Havia 5 de tais classes, cada classe fornecia certo número de unidades militares, centúrias de infantaria. A primeira classe tinha 80 centúrias de infantaria, a segunda, terceira e quarta classes tinham 20 centúrias cada uma de infantaria, com armas mais leves e baratas. A quinta classe tinha 30 centúrias. Cidadãos muito pobres, chamados proletários, forneciam apenas uma centúria de artesãos e servos de bagagem. Assim, as novas classes substituíram a divisão tribal anterior. Essas classes foram criadas por riqueza, não por origem. Um patrício pobre podia cair na quinta classe, enquanto um plebeu rico podia entrar na primeira. Os patrícios conservaram apenas o direito de formar cavalaria de 18 centúrias. Nas primeiras assembleias populares criadas por Sérvio Túlio, cada classe tinha tantos votos quanto centúrias fornecia. Portanto, apenas a primeira classe, que incluía a cavalaria, tinha 98 votos, mais que todas as outras classes combinadas.
A nova organização estatal, introduzida por Sérvio Túlio, foi preservada por muitos séculos, mesmo depois que os reis foram derrubados. Mais tarde, nas assembleias centuriadas, começaram a ser eleitos cônsules e outros funcionários. Sérvio Túlio foi sucedido por outro governante, etrusco Tarquínio. Ele era um autocrata que não se importava nem com o Senado, nem com o povo. Por isso, adquiriu o apelido de soberbo, enquanto o primeiro, Tarquínio, começou a ser chamado o Antigo. Tarquínio, o soberbo, expandiu as possessões de Roma, submetendo tribos nas montanhas do Lácio. Ele convidou artesãos etruscos experientes e, colocando-os no comando dos romanos, completou a construção de muitos edifícios que Tarquínio, o Antigo, havia começado a erguer e, embora Roma tenha crescido muito e se tornado mais bela sob Tarquínio, os plebeus odiavam o rei e preservavam em canções uma boa memória do rei benfeitor Sérvio Túlio. Um dia ocorreu um evento no Palácio Real que horrorizou Tarquínio, o soberbo. Uma grande serpente se arrastou para fora do altar e começou a devorar as oferendas sacrificiais que, segundo o antigo costume, eram deixadas para os deuses protetores da casa. Tanáquil havia morrido há muito tempo e ninguém pôde explicar o que os deuses queriam dizer com este presságio. Então o rei decidiu enviar uma embaixada aos helenos, que os etruscos e seguintes os romanos chamavam gregos, que tinham pessoas que podiam profetizar oráculos. O mais famoso era considerado o oráculo em Delfos. 3 embaixadores foram enviados lá, Tito e Aronte, filhos do rei, e Júnio Bruto, um homem de nascimento nobre, mas, como se pensava, não muito inteligente. O nome Bruto se traduz como estúpido. Os embaixadores entraram em uma sala escura e a sacerdotisa délfica, tendo ouvido a história do que havia acontecido na casa real, inclinou-se sobre a fenda da qual emergiam gases venenosos e murmurou algo incoerentemente. Ela explicou o sacerdote que estava por perto, que aquele que primeiro beijar sua mãe se tornará rei. Os embaixadores de Tarquínio agradeceram ao sacerdote e à sacerdotisa e partiram para casa. Eles sabiam que por costume não se podia pedir explicações das palavras da sacerdotisa profética. Entenda como puder, uma coisa estava clara: seu pai tinha pouco tempo restante para reinar e teria um sucessor. Tito e Aronte pensaram que as palavras da sacerdotisa se referiam a eles e a seu irmão Sexto, que havia permanecido em Roma. Mas ele podia ser desconsiderado, já que não sabia sobre o oráculo, e sua mãe, a rainha, não amava o patife Sexto e não permitiria que ele a beijasse. Um de nós se tornará rei, disse Tito a Bruto. Quando entrarmos pelos portões de Roma, Aronte e eu correremos, e quem chegar primeiro receberá a coroa. E você não precisa se apressar, acrescentou Aronte, porque sua mãe morreu há muito tempo. Eles embarcaram em um navio. Os filhos do rei instigaram o timoneiro, prometendo-lhe uma grande recompensa se os levasse ao porto romano de Óstia em 9 dias. De lá se podia chegar a Roma em poucas horas. Ganancioso por dinheiro, o timoneiro trouxe o navio a Óstia em 5 dias, e assim os embaixadores entram pelos portões e 2 deles ficam na fronteira como corredores. Bruto, como juiz, deu um sinal com a mão e os filhos de Tarquínio correram, mas o próprio Bruto, fingindo que havia perdido o equilíbrio por uma onda forte e caído no chão, tocou imperceptivelmente a terra com seus lábios. Ele, que era considerado tolo, entendeu o que o oráculo disse à sua maneira: aquele que primeiro beijar o solo nativo de Roma se tornará rei. Logo Tarquínio, o soberbo, começou uma guerra com os rútulos, uma tribo hostil lá. Tarquínio decidiu capturar sua rica cidade de Ardeia para passar seu estado aos sucessores, ainda mais poderoso do que ele mesmo o havia recebido de Sérvio Túlio. Mas Ardeia estava localizada em uma colina com encostas íngremes e também tinha muralhas fortes. Tiveram que fazer acampamento no pé da colina e esperar até que os ardeanos, incapazes de suportar a prova da fome, depusessem suas armas por si mesmos. Durante o cerco, os filhos do rei Tito, Aronte e Sexto estavam no exército romano. Eles desperdiçavam tempo bebendo vinho e jogando o jogo etrusco favorito de dados, que, segundo a lenda, seus ancestrais haviam inventado na Ásia Menor. Um dia, seu parente distante, Lúcio Colatino, se juntou a eles. Aquecidos pelo vinho, começaram a falar sobre mulheres. E cada um elogiou a sua esposa, assegurando que ela era a mais bela e trabalhadora. A discussão se tornou mais e mais tensa e poderia ter terminado em briga se Colatino não tivesse tido repentinamente este pensamento: porque estamos discutindo, disse ele, levantando-se. Dizem corretamente: não confie nas palavras, confie nos seus olhos. Vamos voltar para casa e vocês se convencerão de que minha Lucrécia é a melhor esposa. Os filhos do rei se entreolharam em silêncio. Tão silenciosamente saíram da tenda e foram ao poste onde seus cavalos estavam amarrados. Em algumas horas já estavam em Roma.
sem nem entrar no anexo do palácio que Tarquínio havia designado a seus filhos casados, mas apenas olhando as janelas brilhantemente iluminadas e ouvindo o tilintar de taças, podia-se entender que as esposas dos príncipes, deixadas sozinhas, estavam aproveitando a vida. Nossas esposas estão se divertindo, disse Sexto a Colatino, mas sua esposa provavelmente também não tem perdido tempo. O sangue ferveu nas veias de Colatino. Ele mal conseguiu se conter para não sacar sua espada. Vamos à minha casa em Colácia, disse ele roucamente. Uma hora depois se encontraram em uma pequena cidade que ficava a 10 milhas de Roma. Todos os habitantes já estavam dormindo, mas uma luz ardia na casa de Colatino. Os viajantes desmontaram e entraram na casa. Eles viram Lucrécia em um círculo de mulheres escravas. Rocas sussurravam silenciosamente. Ouvindo as portas rangendo, Lucrécia olhou ao redor. Suas bochechas coraram e, em um momento, estava nos braços de Colatino. Com inveja e espanto, Sexto observou esta cena. Ele já havia esquecido que havia perdido a discussão e sobre sua vergonha, da qual Colatino havia sido testemunha. Sexto foi impressionado pela beleza da jovem mulher, sua pureza e modéstia extraordinárias. Na mente deste jovem, corrompido pelo poder e acostumado a satisfazer qualquer um de seus caprichos, surgiu um plano criminoso. A parte 2 revela as complexas reformas políticas que transformaram Roma de uma sociedade tribal em um Estado estruturado, enquanto simultaneamente constrói em direção aos eventos trágicos que acabariam com a monarquia para sempre. O personagem de Bruto começa a emergir de sua fachada de simplicidade, e as sementes da catástrofe final são plantadas no coração corrupto de Sexto. O que acontece depois na parte 3? O crime atroz de Sexto Tarquínio contra Lucrécia, suicídio heroico que acenderá uma revolução, a transformação de Bruto de tolo para líder revolucionário, o confronto dramático que mudará Roma para sempre, comentário político e social. As reformas de Sérvio Túlio representam uma das inovações políticas mais significativas da história antiga. Ao substituir as divisões tribais baseadas no nascimento por classes baseadas na riqueza, ele criou um sistema que influenciaria o desenvolvimento democrático por milénios. A Assembleia Centuriada, onde o poder de voto era distribuído segundo a contribuição económica ao Estado, equilibrava a participação democrática com as necessidades práticas de governo. Na noite seguinte, Sexto deixou o acampamento, alegando negócios urgentes em Roma. Lá estava a casa de Colatino. Ouvindo o ruído dos cascos, Lucrécia correu para a porta. Ela pensou que seu marido havia vindo novamente, mas era Sexto Tarquínio. Escondendo sua desilusão, Lucrécia recebeu hospitalariamente o hóspede. As mulheres escravas trouxeram comida e prepararam um quarto para Sexto descansar, mas o sono não vinha a ele. Com sua espada nua, ele esperou até que tudo na casa se acalmasse. Então ele irrompeu nos aposentos de Lucrécia. No momento em que esse vilão deixou a casa de Colatino, Lucrécia enviou servos a seus pais e a seu marido. Deixem-nos vir imediatamente, ela ordenou. Colatino, a quem o servo chegou, ficou muito perturbado. Conhecendo o caráter de Lucrécia, ele entendeu que algo extraordinário havia acontecido. Caso contrário, ela não teria mandado buscar ele. Portanto, Colatino pediu a seu camarada Bruto para acompanhá-lo. Eles encontraram Lucrécia em roupas de luto. Lágrimas corriam por suas bochechas brancas como giz. O que aconteceu? Perguntou Colatino. E então Lucrécia contou sobre a ofensa inédita que havia sofrido do filho do rei. Jurem para mim, ela concluiu, punir o vil criminoso. Juramos, disseram os homens, estendendo suas espadas para frente. Agora posso morrer em paz, disse Lucrécia. Tendo pronunciado essas palavras, ela arrancou uma faca da parede e a cravou em seu peito. Todos ficaram petrificados de horror. Bruto foi o primeiro a se recuperar. Ele puxou a faca da ferida e a levantou acima de sua cabeça. Juro pelo sangue da nobre Lucrécia, a melhor das mulheres romanas, me vingar da família dos Tarquínios. O crime de Sexto fez da família real nossos inimigos. Roma deve-se libertar do poder de reis estrangeiros. Depois disso, Bruto ordenou que o esquife de Lucrécia fosse levantado e carregado ao fórum de Colácia. Aqui, Bruto convocou os cidadãos às armas. Logo uma multidão enorme de homens armados partiu para Roma. Os romanos a princípio se assustaram quando viram as pessoas excitadas gritando algo e se espalharam para suas casas. Mas Bruto enviou mensageiros a todos os cantos da cidade para reunir cidadãos no fórum. Assim os romanos souberam sobre o crime em Colácia e decidiram banir para sempre de Roma Tarquínio, o soberbo e sua família. Notícias dos eventos em Roma chegaram à Ardeia,
onde Tarquínio o Soberbo estava acampado. Esperando que conseguisse persuadir os romanos a fazer concessões, Tarquínio marchou sobre Roma. Os romanos fecharam o portão da cidade diante dele e das muralhas anunciaram sua decisão. Tarquínio teve que ir para o exílio. Junto com sua família, ele partiu para a cidade de Cere. Desde então, Roma começou a ser governada por assembleias populares, o Senado, e funcionários que eram reeleitos anualmente. Os funcionários mais altos, os cônsules, tinham quase poder real, mas apenas por um ano. Os romanos chamaram este sistema de república. Os primeiros cônsules eleitos foram Bruto, que entendeu as palavras do oráculo, e o marido Lucrécia Colatino, mas a história dos Tarquínios estava longe de terminar. A família real exilada não aceitaria seu destino silenciosamente. De seu exílio em Cere, começaram a conspirar seu retorno ao poder, procurando aliados entre os inimigos de Roma e agitando descontentamento dentro da própria cidade. A jovem república enfrentou seu primeiro e talvez maior teste. Poderia um governo baseado em poder compartilhado e eleições anuais resistir ao assalto determinado daqueles que acreditavam no direito divino dos reis? A transformação de Roma de monarquia para república não foi meramente uma mudança de governo, mas uma mudança fundamental em como as pessoas entendiam poder, cidadania e a relação entre governante e governado. O sacrifício de Lucrécia havia se tornado mais que uma tragédia pessoal. Foi a faísca que incendiou uma revolução política cujos efeitos ecoariam através dos séculos. Bruto, não mais o tolo que havia fingido ser, agora se revelou como um homem de vontade férrea e princípios inabaláveis. Seu primeiro ato como cônsul foi fazer todos os romanos jurarem nunca mais permitir que um rei governasse em Roma. Este juramento seria lembrado e renovado por gerações de romanos, tornando-se um dos mitos fundacionais do governo republicano. Contudo, mesmo enquanto os romanos celebravam sua nova liberdade, nuvens escuras se reuniam no horizonte. Os Tarquínios não haviam fugido sozinhos, haviam levado consigo a lealdade de muitas cidades etruscas e possuíam tanta riqueza quanto as conexões necessárias para fazer guerra contra seus antigos súditos. A nova república logo aprenderia que a liberdade, uma vez ganha, deve ser constantemente defendida. O caráter da República Romana inicial foi moldado por este trauma fundacional. O medo da tirania influenciaria as instituições políticas romanas por séculos, criando elaborados freios e contrapesos projetados para prevenir que qualquer indivíduo ganhasse muito poder. O próprio consulado, com sua divisão de autoridade entre dois magistrados iguais, servindo termos limitados, refletiu a determinação republicana de nunca mais colocar poder ilimitado nas mãos de uma pessoa, mas a mudança mais profunda foi na concepção romana da própria cidadania. Não mais súditos de um rei, os romanos agora se viam como participantes em seu próprio governo. A Assembleia Centuriada, o Senado, os vários magistrados, todos representavam diferentes aspectos do papel do cidadão no Estado. Esta foi uma mudança profunda da obediência passiva esperada sob a monarquia para o engajamento ativo requerido em uma república. A figura trágica de Lucrécia tornou-se um símbolo tanto do preço da liberdade quanto da virtude necessária para mantê-la. Sua história foi contada e recontada ao longo da história romana, não meramente como entretenimento, mas como instrução moral. Ela representava o ideal da honra pessoal que nunca deve ser comprometida, mesmo ao custo da própria vida. Seu sacrifício demonstrou que algumas coisas, virtude, honra, a integridade da família, eram mais importantes que a mera sobrevivência. A transformação de Bruto de aparente tolo para pai fundador ilustrou outro valor romano crucial, a importância do serviço ao Estado acima do avanço pessoal. Sua disposição de derrubar a monarquia, apesar de sua posição na corte, mostrou que o verdadeiro patriotismo às vezes requer as escolhas mais difíceis. Sua interpretação da profecia do oráculo beijar a terra de Roma em vez de sua mãe biológica simbolizou a mudança da lealdade pessoal para o dever patriótico que definiria o ethos republicano. A parte 3 traz o clímax trágico da era real, enquanto honra pessoal e liberdade política convergem no sacrifício de Lucrécia e na transformação de Bruto. O estupro de Lucrécia torna-se o catalisador da revolução, demonstrando como males privados podem incendiar o levantamento público quando simbolizam injustiças mais profundas no sistema político. O que acontece depois, na parte 4, as lutas iniciais da nova República Romana, as tentativas dos Tarquínios de recuperar poder através de guerra e conspiração, o teste severo de lealdade que definirá a cidadania romana, o preço da liberdade e os sacrifícios necessários para preservar lá temas morais e políticos. A história de Lucrécia levanta questões profundas
sobre honra, justiça e a relação entre virtude pessoal e ordem política. Sua decisão de tirar a própria vida em vez de viver com desonra reflete valores antigos que podem parecer estranhos aos leitores modernos. Ainda assim, a sua escolha catalisou mudanças que influenciariam o pensamento político ocidental por milénios. Os primeiros anos da República Romana testaram cada princípio sobre o qual o novo governo foi fundado. Os Tarquínios, de seu exílio em Cere, não simplesmente aceitaram o seu destino, mas começaram a conspirar ativamente seu retorno ao poder. Eles entendiam que o sistema republicano, por mais nobre que fosse em princípio, ainda era frágil e não testado. Uma combinação de pressão externa e dissensão interna ainda poderia restaurá-los ao trono que consideravam legitimamente seu. Sua primeira oportunidade veio através de uma fonte inesperada, seus próprios antigos súditos. Muitos romanos, particularmente entre a classe patrícia, haviam se tornado ricos e poderosos sob a monarquia. Estes homens achavam um novo sistema de autoridade compartilhada e participação popular ameaçador aos seus interesses. O consulado, com sua rotação anual e responsabilidade para com o povo, parecia um substituto pobre para o favor previsível de um rei que entendia a ordem natural da sociedade. Em reuniões secretas realizadas nas casas de famílias proeminentes, conversas sussurradas começaram sobre os bons tempos do governo real. Não era verdade, eles perguntavam, que os grandes edifícios de Roma, os templos, o circo, os sistemas de drenagem haviam sido todos construídos sob os reis? Poderia um governo dependente dos caprichos das Assembleias Populares jamais alcançar projetos tão magníficos novamente? Essas dúvidas foram cuidadosamente alimentadas por agentes dos Tarquínios exilados, que se moviam secretamente pela cidade espalhando ouro e promessas de restauração. Enquanto isso, Bruto enfrentou o desafio enorme de transformar sua retórica revolucionária em governança prática. Como um dos primeiros cônsules, ele descobriu que destruir um sistema de governo era muito mais fácil de criar um novo. Cada decisão requeria consulta com seu colega, negociação com o Senado e, frequentemente, aprovação das Assembleias Populares. Onde antes um rei podia emitir um decreto e vê-lo imediatamente implementado, o novo sistema requeria paciência, compromisso e discussão interminável. A primeira grande crise veio quando vários jovens patrícios, incluindo os próprios filhos de Bruto, foram descobertos como parte de uma conspiração para restaurar a monarquia. Cartas encontradas em sua posse revelaram toda a extensão do complô. Os conspiradores planejavam abrir os portões da cidade à noite para admitir um exército liderado pelos próprios Tarquínios. A descoberta enviou ondas de choque através da sociedade romana. Se os filhos do cônsul fundador podiam trair a República, em quem se podia confiar? A situação apresentou um dilema agonizante para Bruto. Como pai, cada instinto o impelia a encontrar alguma maneira de poupar seus filhos. Como magistrado, ele havia jurado manter a lei sem favor ou exceção. Como símbolo da nova ordem republicana, ele entendia que sua resposta definiria se Roma viveria pelos princípios que professava ou os abandonaria no primeiro teste. O julgamento foi realizado no Fórum, com toda a população de Roma como testemunhas. A evidência era esmagadora, as confissões claras. Segundo a lei, a pena por traição era morte. O outro cônsul, Colatino, se viu igualmente comprometido. Suas próprias conexões familiares com os conspiradores tornavam sua imparcialidade questionável. O peso do julgamento recaiu inteiramente sobre Bruto. De pé diante de seus filhos, Bruto falou as palavras que ecoariam através da história romana. O povo romano me confiou a autoridade para preservar sua liberdade. Não posso permitir que sentimentos pessoais comprometam essa confiança sagrada. Ele deu o sinal e os lictores executaram a sentença. O fundador da República viu seus próprios filhos morrerem pelos princípios que havia ajudado a estabelecer. Este sacrifício terrível estabeleceu o precedente que definiria a virtude republicana romana por séculos. A supremacia do dever público sobre o interesse privado. Nenhuma consideração de família, amizade ou vantagem pessoal poderia ser permitida para comprometer a integridade do Estado. A história de Bruto e seus filhos tornou-se uma pedra de toque para a educação moral romana, ensinada a cada geração como exemplo do preço que a liberdade às vezes exige. Mas a conspiração interna foi apenas o começo das provações da República. Os Tarquínios, frustrados em suas esperanças de restauração interna, se voltaram para aliados externos. Eles se aproximaram de Lars Porsena, o poderoso rei etrusco de Clúsio, argumentando que a Revolução Romana ameaçava a ordem natural em toda a Itália Central. Se bem sucedida, eles advertiram, o modelo republicano poderia se espalhar para outras cidades, minando a autoridade real em toda parte. Porsena, convencido por este argumento,
e tentado por promessas de riqueza romana, reuniu um exército massivo e marchou sobre Roma. O cerco de Roma pelas forças de Porcena tornou-se um momento definidor da República. A cidade se viu completamente cercada, seus suprimentos de comida cortados, sua população enfrentando a fome. Muitos romanos começaram a questionar se seu experimento em autogoverno valia tal sofrimento. Não seria melhor se submeter a Porcena, que poderia restaurar ordem e estabilidade, mesmo que significasse aceitar alguma forma de governo estrangeiro? Contudo, foi durante esta hora mais escura que o espírito republicano mostrou sua verdadeira força. Em vez de se render, os romanos descobriram recursos de coragem e determinação que nunca souberam que possuíam. Histórias surgiram do cerco que se tornariam lendárias. Horácio defendendo a ponte sozinho contra todo o exército etrusco, Múcio Cévola queimando sua própria mão para demonstrar a determinação romana, Clélia liderando seus companheiros reféns em uma fuga ousada através do Tibre. Estes contos, fossem historicamente precisos em cada detalhe ou não, capturaram algo essencial sobre a transformação que o governo republicano havia operado no caráter romano. Não mais súditos esperando por um rei para protegê-los, os romanos haviam-se tornado cidadãos dispostos a morrer por sua cidade e sua liberdade. O cerco, em vez de quebrar seu espírito, o forjou em algo mais duro e duradouro do que qualquer monarquia poderia ter alcançado. A Revolução do Cerco também demonstrou as habilidades diplomáticas que mais tarde fariam de Roma senhora do mundo mediterrâneo. Em vez de simplesmente lutar até a destruição, os romanos aprenderam a negociar, a comprometer, a encontrar soluções que servissem seus interesses de longo prazo, enquanto permitissem a seus inimigos salvar a face. Porcena foi eventualmente persuadido a se retirar, não através de derrota militar, mas através de uma combinação de determinação romana, concessões estratégicas e talvez um reconhecimento crescente de que o experimento republicano poderia realmente ter sucesso. A parte 4 explora as duras realidades de construir uma nova forma de governo, enquanto os princípios idealísticos do republicanismo confrontam os desafios práticos da conspiração, guerra e as escolhas terríveis que a liderança às vezes exige. A história de Bruto e seus filhos torna-se o exemplo definidor da virtude republicana, enquanto o cerco por Porcena testa se o novo sistema pode sobreviver à pressão externa. O que acontece depois na parte 5, a derrota final das tentativas de restauração dos Tarquínios, a consolidação das instituições e tradições republicanas, a emergência de Roma como uma potência a ser respeitada na Itália Central, o legado duradouro destes anos fundacionais para a civilização romana, o preço da liberdade. Esta sessão examina sem hesitação os custos que a liberdade às vezes exige daqueles que a escolhem. O sacrifício de Bruto de seus próprios filhos ilustra a tensão fundamental entre lealdade pessoal e dever público que definiria a cultura política romana. A história faz perguntas difíceis sobre a natureza da justiça, os requisitos da liderança e o preço que as sociedades às vezes devem pagar para manter seus princípios. A fase final da saga dos Tarquínios se desenrolou não com batalhas dramáticas ou intrigas palacianas, mas com o reconhecimento silencioso de que uma era havia verdadeiramente terminado. A família real exilada, após anos de conspiração e planejamento, gradualmente desapareceu na obscuridade histórica. Suas várias tentativas de restauração através de conspiração interna, intervenção estrangeira e pressão diplomática haviam falhado todas, não por alguma derrota decisiva, mas porque Roma mesma havia mudado de maneiras que tornaram a monarquia impossível. A transformação era mais visível na geração que havia crescido sob governo republicano. Estes jovens romanos não tinham memória do governo real, nenhuma nostalgia pelos bons tempos que nunca pareciam tão bons para aqueles que realmente os haviam vivido. Eles tomavam como dados os direitos e responsabilidades da cidadania que seus pais haviam ganho através da Revolução e defendido através da guerra. Para eles, a ideia de que qualquer pessoa pudesse reivindicar a autoridade divina sobre o povo romano parecia não apenas errada, mas ridícula. As mudanças institucionais provaram ser ainda mais duradouras que as psicológicas. O sistema de freios e contrapesos que havia emergido da necessidade durante as primeiras crises tornou-se costume estabelecido, depois tradição sagrada. Nenhum magistrado servia mais de um ano, nenhum indivíduo tinha poder sem um colega para vigiar e potencialmente vetar suas ações. Nenhuma decisão importante era tomada sem consulta entre múltiplos corpos representando diferentes interesses dentro do Estado. Estes arranjos
que inicialmente haviam parecido incômodos e ineficientes para aqueles acostumados à decisão real, gradualmente provaram seu valor. A rotação anual de cargos preveniu a acumulação de poder pessoal que havia permitido aos tarquínios se tornarem tiranos. A exigência de construção de consenso, embora lenta, produziu políticas que desfrutaram de apoio mais amplo e duraram mais que decretos reais. A responsabilidade para com as assembleias populares, embora às vezes inconveniente para a classe governante, garantiu que o governo permanecesse responsivo às necessidades das pessoas que forneciam seus soldados e pagavam seus impostos. O desenvolvimento económico de Roma sob a República forneceu talvez o argumento mais convincente para o novo sistema. Onde os reis haviam construído monumentos à sua própria glória, o governo republicano investiu em infraestrutura que servia ao bem comum. Novos aquedutos trouxeram água fresca a cada bairro, estradas melhoradas conectaram Roma à rede crescente de cidades aliadas, instalações portuárias expandidas lidaram com o comércio crescente que fluía através da cidade. Estas melhorias práticas na vida diária tornaram concretas e pessoais para cidadãos comuns as teorias políticas abstratas. Os sucessos militares da República inicial também contrastaram favoravelmente com as conquistas limitadas do período monárquico. Cidadãos livres, lutando por sua própria cidade e seu próprio governo, provaram ser soldados mais efetivos que súditos, lutando por um rei. O sistema centuriado criado por Sérvio Túlio alcançou seu potencial pleno sob liderança republicana, enquanto cidadãos que tinham direitos políticos também tinham obrigações militares que cumpriam voluntariamente. O exército tornou-se não apenas uma ferramenta de governo, mas uma expressão da virtude cívica que a ideologia republicana promovia. Mudanças culturais acompanharam e reforçaram as políticas. As histórias contadas ao redor das mesas romanas não mais apresentavam reis como heróis, mas celebravam cidadãos que serviam ao bem comum. Crianças aprendiam não sobre genealogias reais, mas sobre os sacrifícios de Lucrécia, a sabedoria de Bruto, a coragem daqueles que defenderam a República inicial. Estas histórias moldaram valores e expectativas de maneiras que tornaram a restauração da monarquia cada vez mais impensável. As práticas religiosas de Roma também evoluíram para apoiar valores republicanos, onde os reis haviam reivindicado sanção divina para seu governo pessoal. O governo republicano enfatizou o favor dos deuses para o povo romano como um todo. Cerimónias religiosas celebraram as conquistas coletivas da cidade em vez de governantes individuais. O augúrio e outras formas de adivinhação que, uma vez, haviam validado decisões reais, agora serviam para guiar as deliberações do Senado e assembleias. Quando Tarquínio, o soberbo, morreu no exílio, um velho esquecido numa cidade estrangeira, Roma, que uma vez havia governado, não mais existia. A cidade física permanecia, maior e mais próspera que nunca, mas as estruturas políticas e sociais que haviam apoiado a monarquia haviam sido completamente transformadas. Seus filhos, se ainda viviam, eram estrangeiros na terra de seu nascimento, incapazes de entender a linguagem da cidadania e virtude cívica que havia substituído o discurso mais antigo de autoridade real e obediência de súditos. A ironia final da história dos Tarquínios jazia em seu legado mais duradouro. A própria tirania que havia provocado sua derrubada tornou-se o mito fundacional do governo republicano. Cada geração de romanos aprendia porque é que os reis eram perigosos, porque é que o poder devia ser limitado, porque é que a vigilância era o preço da liberdade. Os tarquínios, em seu próprio fracasso, forneceram o conto de advertência que ajudaria a preservar o sistema que haviam criado involuntariamente através de seus próprios excessos. A República Romana, que emergiu dessas lutas fundacionais, perduraria por quase 5 séculos, expandindo-se de uma pequena cidade-estado para senhora do mundo mediterrâneo. Os princípios estabelecidos nas consequências da tirania dos tarquínios, responsabilidade, termos limitados de cargo, separação de poderes, Estado de Direito, influenciariam o desenvolvimento político através do mundo antigo e, eventualmente, inspirariam os fundadores de governos democráticos modernos. Contudo, a história também carregava um aviso que romanos posteriores às vezes esqueceram para seu custo. A República havia nascido do fracasso da monarquia, mas requeria vigilância constante e cidadania ativa para sobreviver. Quando os romanos tornaram complacentes sobre suas liberdades, quando permitiram que a ambição superasse a virtude cívica, quando esqueceram as lições de suas histórias fundacionais, abriram a porta para novas formas de tirania que, eventualmente, destruiriam o sistema que seus ancestrais haviam morrido para criar. O conto dos Tarquínios tornou-se, assim, tanto a história de maior sucesso de Roma quanto o seu conto de advertência mais duradouro. Demonstrou que povos livres podiam se governar efetivamente, mas apenas se permanecessem dignos da liberdade que reivindicavam,
O preço da liberdade, como os romanos aprenderam e ensinaram ao mundo, não era apenas vigilância eterna, mas virtude eterna, a vontade de colocar o bem comum acima da vantagem pessoal, o dever público acima do desejo privado e o bem-estar das gerações futuras acima das tentações do momento presente. No fim, o maior serviço dos Tarquínios a Roma pode ter sido seu próprio fracasso. Ao mostrar como o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, eles forneceram um exemplo negativo que guiaria o governo republicano por gerações. Sua história tornou-se o espelho no qual os romanos podiam ver o que nunca deviam se tornar novamente, o conto de advertência que ajudou a preservar a liberdade que sua tirania havia tornado possível. A parte 5 leva a épica à sua conclusão, mostrando como a República Romana consolidou suas instituições e valores, enquanto a ameaça dos Tarquínios gradualmente desaparecia na memória histórica. O final da história revela que a verdadeira revolução não está em eventos dramáticos únicos, mas na transformação lenta da cultura, valores e instituições que torna a ordem antiga não apenas derrotada, mas inconcebível. O legado duradouro, a história dos Tarquínios em Roma, tornou-se uma das narrativas políticas mais influentes da história, desde a queda da República Romana através da Revolução Americana até os movimentos democráticos modernos. Líderes e cidadãos retornaram a estes temas de liberdade versus tirania, virtude cívica versus corrupção, dever público versus interesse privado, significado histórico. Estes eventos, fossem historicamente precisos em cada detalhe ou refinados através de gerações de recontagem, moldaram a consciência política do mundo ocidental. O exemplo da República Romana mostrou que sociedades grandes e complexas podiam ser governadas sem reis, que o poder podia ser compartilhado e limitado, que cidadãos podiam ser tanto governantes quanto governados. Estas lições, transmitidas através da lei, literatura e escrita histórica romana, influenciariam teóricos políticos desde Cícero até Montesquieu, desde os pais fundadores da América até os arquitetos das constituições democráticas modernas.